Olha só, já estamos ao vivo nesta quinta-feira. Quero agradecer a todos vocês já presentes aqui, pessoal que está no Instagram, pessoal do Facebook, e fazer aqui uma pequena justificativa. Na semana passada, na quinta-feira da semana passada, eu não estive aqui na transmissão. Só para justificar, eu estava em um evento do MDB Mulher aqui do estado de Goiás, onde eu fui dar palestra e encerrou já noite adentro, então ficamos ali ainda com algumas conversas e com alguns participantes. Foi um evento realmente muito grande, um evento maravilhoso, onde eu falei lá para mais de 400 pessoas, entre pré-candidatos, pré-candidatas, presidente estadual do MDB, ex-prefeita de Britânia, presidente do MDB Mulher do estado de Goiás, a quem eu agradeço imensamente, Ana Cleusa, pela oportunidade, pelo convite para estar levando essa palestra para as mulheres e também os candidatos, os pré-candidatos do estado de Goiás a prefeito e também vereador. Então foi realmente um momento muito importante, um evento marcante. E assim tenho feito, realmente levando informação, levando conhecimento para aquelas pessoas, assim como faço todas as quintas-feiras aqui no Instagram e também no Facebook, levando conhecimento e dialogando com as pessoas, com quem gosta de fazer campanha eleitoral, com quem gosta de política, quem participa da política. E eu faço o que eu gosto, né? Fazer campanha eleitoral, cuidar de marketing político é uma paixão minha, aquilo que eu faço com muito prazer, né? Eu busco estar sempre aprimorando e conhecendo cada vez mais para levar o melhor para os nossos clientes que estão por aí esparramados. Então, realmente estava fazendo essa justificativa antes de entrarmos aqui no nosso bate-papo de hoje. O Lucas Alves está comigo já, o João Augusto também, obrigado pela presença de vocês aqui no Instagram. E o pessoal está chegando e nós vamos conversando. Muito calor, um pouco também de gripe hoje, mas tudo bem, vamos levando, né? A vida é assim, vamos tocando. Enquanto a banda toca, nós vamos dançando aqui. Essa semana foi uma semana bastante conturbada do ponto de vista assim, de muitas pessoas querendo tirar dúvidas, porque as coisas agora vão afunilando, né, gente? A eleição, nós estamos aí a 227 dias da eleição e isto vai, como eu tenho dito, cada dia que passa é um dia a menos. Não adianta nós queremos fugir disso. A eleição está marcada para o dia 4 de outubro de 2020. E aqueles que são pré-candidatos e ainda não começou a fazer nada, infelizmente estão muito atrasados e correm o risco de ficar fora. Porque a campanha eleitoral, ela precisa realmente, nesse modelo que nós temos hoje, é essencial que se faça uma pré-campanha bem feita. E a grande discussão dessa semana foi em função de eu posso ou eu não posso impulsionar as publicações no Facebook, no Instagram, enfim, eu posso impulsionar? Assim, o debate realmente ele é interessante. A legislação, ela fala na liberdade de expressão, ela fala na pré-campanha, em fazer pré-campanha, ela fala em uso da internet, ela fala bastante coisa. E o que o tribunal, o que a gente tem entendido é que na pré-campanha vai depender muito do entendimento do Supremo. Cada caso vai ser um caso. Porque tem pessoas que fazem impulsionamento, mas fazem com pouca coisa, dentro de uns limites razoáveis. O que é limite razoável? O limite razoável é você não extrapolar, querer fazer, por exemplo, cada cidade, e é preciso que o pré-candidato, principalmente o candidato a prefeito, e também o candidato a vereador, ele saiba qual é o valor que na sua cidade você pode gastar. Cada cidade, isso não tem um valor específico por padrão. Cada cidade vai depender da eleição, o valor gasto da eleição passada, feito as correções. Para cada cidade tem um valor determinado que pode ser gasto. Então, se por exemplo, uma cidade onde a campanha eleitoral para prefeito pode se gastar R$100 mil, por exemplo, está lá na legislação,
está lá nos valores a serem gastos, R$ 100.000. E aí o indivíduo gasta, só na pré-campanha, gasta R$ 100.000 com impulsionamento no Facebook. É claro que o TSE vai entender isso como abuso de poder econômico, como uso exagerado de recursos, enfim, é claro que vai entender. Agora, se você faz pequenos anúncios, anúncios menores, justamente porque a sua cidade é pequena, então isso o tribunal tende a não taxar isso como o uso exagerado de recursos, né? Como aconteceu no Mato Grosso, por exemplo, com a juíza Selma. Por que ela foi cassada nesse sentido? É porque ela gastou muito dinheiro na pré-campanha, nos impulsionamentos, nos anúncios de Facebook principalmente. Como ela gastou muito, exagerado, o tribunal entendeu que houve um uso exagerado de recursos, né? Abuso de poder econômico, por isso que ela foi cassada. Tá certo? Então nós não podemos fazer tudo como regra geral. Nós temos falado, temos conversado, algumas pessoas têm feito alguns impulsionamentos, outros... Porque assim, gente, a pré-campanha é preciso entender uma coisa muito simples nisto. Você não tem, embora a legislação permita que você escreva lá, fulano de tal, pré-candidato a vereador. Ok, você pode fazer isso. Não tem problema nenhum você fazer isso. Está escrito lá na lei. Você pode fazer isso. Tá bom? Você pode opinar sobre questões políticas, você pode fazer debates políticos, né? E você pode expressar a sua opinião política. Não tem nenhum problema um pré-candidato fazer isso. Pelo contrário. O que nós estamos falando e temos conversado é que não é prudente, do ponto de vista do marketing, você sair falando que é pré-candidato. É preciso, e aí eu vou repetir aquela tecla que a gente bate toda semana, é preciso que você trabalhe a sua... O que é que você está oferecendo para o seu eleitor? Oferecendo no sentido de transformar a vida dessas pessoas já de imediato, ou você já transformou, seja com informação. Você não está falando em pré-candidatura, você não está pedindo voto, você não está falando nada disso. Você está agindo de forma a transformar a vida das pessoas, quer seja através da sua profissão, quer seja através de uma causa que você defende, uma ONG, um sindicato, mas você está oferecendo já há bastante tempo uma transformação para essas pessoas, e o tempo ideal para fazer isso é pelo menos 2 anos. Então quem não começou a fazer há 2 anos, hoje quer começar e não pode. A gente fala isso lá no passado, nós falamos isso lá, eu já falava sobre isso. Mas as pessoas têm a intenção de ser candidato, pretende ser candidato, mas não ouve, acha que não, que pode deixar tudo para a última hora. Gente, e não adianta deixar para a última hora. Porque agora, o que é que está acontecendo nesses 200 e poucos dias que falta? As pessoas estão começando a entrar no desespero, mas eu não fiz nada, eu ainda não comecei, o eleitor não sabe, eu preciso falar com o eleitor. Então, você precisa falar com o eleitor. Porque o eleitor, ele é muito sábio. Então quem já mostrou serviço, quem está prestando serviço, quem está consolidado, tem uma causa definida, está tranquilo. Tranquilo assim, vem conduzindo o processo de uma forma tranquila e está trabalhando, está conquistando. Não sei se vai ser eleito, né? Porque ser eleito é uma coisa que depende de muitos fatores, nós estamos falando sempre aqui. Então esse debate, pode ou não pode impulsionar? Posso ou não posso fazer anúncio? Faça. Agora, faça com critério, faça com cautela. Faça a coisa certa. O que é fazer a coisa certa? Você precisa fazer a sua página no Facebook, por exemplo, criar a sua conta de anúncio, se você ainda não criou, e fazer tudo dessa forma para que seja tudo certinho. Tá bom? Não ficar essa coisa bagunçada, feita de qualquer jeito. Você abre a página do Facebook do cidadão, tá lá o cidadão de aberto, sem camisa, com latinha de cerveja na mão e está pedindo voto, querendo conquistar a confiança do eleitor. Não vai, gente. Não vai, não adianta. Entende? Então, assim, obrigado, viu, Antônio Mendes,
pelo abraço, pelas bênçãos, fico muito grato por isso. Então assim, nós temos que tomar esse tipo de cuidado, os pré-candidatos precisam tomar esse tipo de cuidado. Eu tenho falado sempre para os meus clientes nesse sentido, para fazer a coisa de forma que ela aconteça na hora certa, do jeito certo, com as pessoas certas, com os profissionais certos. Não adianta você querer fazer as coisas mais ou menos, porque fazer as coisas mais ou menos, você vai ter votos mais ou menos também. Né? Em que nível de comprometimento está a sua campanha? Em que nível de comprometimento está você com o seu eleitor, com o seu grupo, com o seu partido? Aliás, você já definiu o seu partido? Nós estamos hoje no dia 20 de fevereiro. Né? Tudo bem que aqui no Brasil as pessoas vão falar mesmo, mas depois do carnaval a gente resolve isso, né, aquela coisa e tal. Tudo depois do carnaval. Ok, quem ainda não definiu, mas pelo menos já está tendo uma conversa, já sabe com quem conversar, tem feito já as coisas de uma forma que daqui a pouco... O calor hoje está intenso, viu? Muito intenso, mas vamos lá. Conversando com os partidos, qual partido você já descartou? Qual partido você realmente gostaria de estar presente? Você pode confiar nesse partido que você está pensando? Por que você pode confiar? Porque depois do dia 4 de abril, quando os partidos atualizarem as suas listas de filiados junto ao TSE, você não vai poder fazer mais nada. Você está afiliado naquele partido e pronto. Não tem como você mudar. Mas e se eu quiser? Não tem. Acabou. Então, chegou na convenção, chegou no dia da convenção, o partido não colocou o seu nome, o seu nome foi colocado, mas não foi aprovado. E aí? Todo o seu trabalho está perdido porque às vezes você escolheu mal o seu partido. Porque a quantidade de candidatos por partido, tem partidos que vai ter dificuldade em ter o número permitido de candidatos a vereador. Para prefeito, nem todos vão ter. Então aí tem um problema. E tem partidos que vai ter gente em excesso. Os partidos que vai ter pouca gente, mesmo que você esteja lá, de repente não vai conseguir atingir o quociente eleitoral. Então tem muitos fatores nessa questão partidária que você precisa pensar muito bem, principalmente quem vai ser candidato a vereador. Tem que ter muito cuidado com isso. Né? Muito cuidado, porque você corre um sério risco de trabalhar e nem ser candidato, como já aconteceu muitas vezes. Para prefeito, isso é menos provável. Não dá a legenda, chegando na época da convenção, o partido não dá a legenda para o candidato, pretenso candidato, e o trabalho dele está perdido, ficou perdido. Isso já aconteceu e continua acontecendo. Em menor escala, mas acontece. Né? Então precisa ter muito cuidado com essa questão partidária. A escolha do partido, a conversa com o partido. O partido, se você é candidato a prefeito, o partido está realmente, literalmente na sua mão. Você tem condição de controlar, você tem a maioria lá no diretório, na provisória, para definir que você vai ser candidato. Porque isso, tome muito cuidado. Preste muita atenção nesse momento, nessas escolhas, porque o partido é essencial nesse momento. E com essa mudança, principalmente a questão de não ter mais coligação para vereador, vai exigir dos partidos uma conduta muito elaborada, se ele quiser eleger candidato a vereador, e uma conduta para quem está entrando também. Então tem muito cuidado com o partido que ele está entrando, para não ser pego de surpresa. Tá? Então são dois pontos realmente antagônicos. Né? De um lado, o partido que precisa ter o cuidado. Boa noite, gentil. Por outro lado, o pré-candidato que precisa também ter o cuidado para não ficar fora. Tá certo? Municípios com mais de 50 mil habitantes, qual será o número de candidatos a vereador por partido? O Antônio, depende do número de cadeiras. Precisa saber quantos vereadores tem na cidade. Tá bom? Depende, na verdade, não é pelo número. O número de habitantes define o número de cadeiras, o número de vereadores na cidade. Mas
o número de candidatos é de acordo com o número de vereadores já estabelecidos. 150%, tá bom? 150%. Acredito que aí na cidade de 50 mil habitantes deve ter em torno de 13 vereadores por aí, né? 13, talvez 15, mas 50%, tá bom? Se são, fazendo aqui uma continha bem rápida, se são 13 vezes 150%, quer dizer, 19 vai para 20. 20, se são 13, vai fazer 20, vai poder ter 20 candidatos. 15, né? Se são 15 vereadores, então, se são 15, 150%, vai poder fazer 23 candidatos. Tudo bem? Serão 23 candidatos e respeitando aí os 30% de mulheres, no caso 7 mulheres para, no caso aí de vocês, tá bom? Hoje não tá difícil, hein? Mas vamos lá, o ajudante está cuidando do terreiro. É isso. Então é isso, viu, Antônio? Com 15 vereadores, uma cidade com... Desculpa, eu acho que eu fiz essa conta errada, né? Deixa eu ver lá. 15 vereadores. Não tá certo. E-mail 23. No caso 23, viu, Antônio? Se são 15 vereadores, 23,5, 22,5, 20 vai, tá bom? Cada partido na cidade com 15 vereadores, cada partido pode lançar 23 candidatos a vereador, tá bom? Pode lançar. Ele não é obrigado a lançar. Ele tem que respeitar a proporção de gênero, né? Eu falei 30% de mulher, mas se de repente o partido está lançando só mulheres, ele precisa respeitar. Não pode o partido lançar somente, né? Então é mulher, então vou lançar tudo mulher. Vou lançar 23 mulheres. Não pode. Aí nesse caso ele tem que lançar 30% de homens. O partido tem que fazer isso. Então, sempre respeitando essa questão de 30% do gênero, tá certo? Então, no caso de 23 candidatos no partido, e os partidos não podem mais fazer coligação para vereador, para prefeito sim, para vereador não. Então não tem coligação para vereador, é o partido. Agora, se o partido não tem esse número suficiente de candidatos, ele pode lançar o número que ele quiser, respeitando, repito, a questão da proporção de gênero, 30%. Tá, o que mais que o Antônio está dizendo? Se por acaso esses números de candidatos não cheguem a 23 candidatos, ok, não precisa ter os 23. O que o partido tem que tomar cuidado, por isso que ele deve sim lançar os 23, é por conta do quociente eleitoral. Porque se ele não atingir o quociente eleitoral, ele corre o risco de não fazer nenhum vereador. Tá certo? Então assim, ele precisa tomar esse cuidado para ter... Pode ser que ele tenha aí 1, 2 pré-candidatos, candidatos depois, que sejam bons de votos, né? Eu não sei quantos votos aí, qual que vai ser o quociente eleitoral aí de vocês, mas deve ficar em torno de, deixa eu ver, 50 mil habitantes, em torno de, vamos ver aqui, fazer uma conta aqui, em torno de 1.800, 2.000, em torno de 1.800 a 2.000 votos o quociente eleitoral aí. Se de repente você lança candidatos fracos, poucos candidatos, e o partido não atinge, se o partido não atingir esse quociente eleitoral, aí ficou fora, né, o Antônio? Então precisa ter esse cuidado. O partido precisa tomar esse cuidado. Por isso que nós estamos falando que os partidos precisam trabalhar, que são duas coisas. Por um lado, o partido tem que ter esse cuidado, por outro lado, os candidatos também têm que ter o cuidado. Porque se o candidato, ele é um candidato razoavelmente bom de voto, mas ele não tem voto suficiente para ter uma legenda própria. Então ele precisa de outros candidatos para fazer a somatória e ter o quociente eleitoral, atingir o quociente eleitoral.
Porque se ele é um candidato e entra num partido que é fraco, que não vai ter gente suficiente e não vai conseguir fazer a legenda, então ele vai ficar fora, quer dizer, ele vai fugir desse partido. Por outro lado, o partido precisa então trabalhar para fazer a chapa completa, para que ele possa ter chance, né? Oferecer a chance de pelo menos 1, 2 ou 3, talvez, dependendo da situação, ser eleito, né? Então tem que ter esse cuidado. Não pode porque senão não tem razão de ser. A legislação, esse fim da coligação, ela foi feita justamente para isso, para diminuir o número de partidos. A tendência da legislação é forçar a redução do número de partidos. Mas isso não vai acontecer agora nessa eleição. Talvez na próxima já aconteça, né? Na eleição de 22, alguns partidos já vão ter que começar a pensar numa fusão de uma forma mais intensa para que eles tenham chance de sobreviver. Porque caso contrário não vão ter chance, tá bom? Temos hoje 38 mil eleitores aptos a votar. O Antônio Mendes está falando 38 mil, deve uma média aí de abstenção de 20%, quer dizer, deve votar 31 mil eleitores, vota 30 mil, desses 30 mil, alguns acabam votando nulo, branco, que a conta é o seguinte, você pega o número de votos válidos, vamos entrar nessa continha de novo, Antônio Mendes, para saber o quociente, você pega o número de votos válidos. O que são votos válidos? Tem lá o número de pessoas que compareceram. Estamos falando que tem 38 mil eleitores aptos a votar. Geralmente a abstenção fica em torno de 20%. Então aí você tem aí 31 mil eleitores que comparecem. Mas tem os brancos e os nulos. Tira brancos e nulos. Então os votos válidos, os votos que foram dados para alguém, no caso para vereador. Então vamos supor que seja 30 mil. Só para a gente fazer uma conta mais redonda. Se for 30 mil votos válidos e tem 15 cadeiras, então o quociente eleitoral é 2 mil votos redondos, tá certo? Então se o partido fez 2 mil votos redondinho, ele vai fazer uma cadeira. Agora veja, muito cuidado com isso também, porque tem a questão da cláusula de barreira. Juntou o voto de todos os candidatos a vereador e deu 2 mil, ok? Certo, deu 2 mil. Então ele tem direito a uma cadeira, em tese. Por quê? Não seria muito provável, mas se essa uma cadeira, o mais votado, que seria o eleito, não atingiu 10% do quociente, que seria 200 votos, se ele não atingiu 10%, então o partido não vai fazer nenhum. Ele fica fora. Ele poderá participar depois na sobra, mas também vai ser difícil dele conseguir, tá bom? Então, tem todo esse caminho para ser percorrido, tá? Votos válidos. Aliás, aproveitar que eu estou aqui fazendo joinha. Se você ainda não curtiu a minha página, curta aí, tá bom? Agradeço. Ajuda a gente aqui a continuar com o trabalho. Boa noite, Marco Ator. Então é isso, viu, Antônio Mendes? Entendeu essa questão? Porque é um pouco complexo, mas precisa tomar muito cuidado com isso para não ficar de fora, para não trabalhar e morrer na praia. Os candidatos a vereador têm que ter realmente muito cuidado para esta questão, tá certo? Estar num partido que vai conseguir fazer eu já respondo você, Marco Ator. Estar num partido que não vai atingir o quociente eleitoral é complicado. Por outro lado, estar num partido onde só tem gente de muito voto também é complicado. Aí você tem que avaliar. Risco vai ter de todo jeito. Não tem jogo fácil numa eleição. Não tem jogo fácil. É jogo duro mesmo. Então, mas você tem que avaliar o que é mais provável para você. O que pode te dar um retorno maior. Porque se você já tem um partido definido, não importa o que vai acontecer, tranquilo. Né? Tem gente que vai, não, eu sou do partido tal e pronto, acabou. Aconteça o que acontecer.
eu estou lá. Mas Antônio, entendeu a regrinha aí do quociente eleitoral? Então, no seu caso aí, deve ficar em torno de 2.000. Cada 2.000, o partido que atingir 2.000 faz um, se atingir 4.000 faz dois, se fizer 5.000, às vezes vai fazer dois e um na sobra. Mas esses candidatos, eles têm que fazer 10% eles têm que ter individualmente 10, no mínimo 10% do quociente. Que no seu caso aí da sua cidade, deve ficar em torno de 2.000, portanto, uma média de 200 votos. Cada candidato tem que ter no mínimo para ser eleito aí na sua cidade, tá bom? Isso vale para a cidade do Antônio Mendes, isso é uma regra geral. Valdemir, boa noite. Professor, muita correria, quase não está dando tempo de acompanhar nas quintas, mas você é fera, obrigado, está de parabéns. Você viu o bafafá no meu post? Rapaz, eu não vi o seu post hoje, viu? Eu vou dar uma olhadinha já. Deve ter, imagino como é que foi. Graças à sua ajuda estou ficando muito mais conhecido. Ok, Valdemir, eu que fico muito grato mesmo, realmente, ter esse feedback, porque a gente tem orientado justamente para isso, porque é esta a minha missão, considero isso como uma missão minha mesmo, para que os pré-candidatos, para que os políticos sejam transformados de tal forma que, ao serem transformados, eles vão ter a oportunidade de transformar vidas de pessoas em suas cidades. E assim, dessa forma indireta, eu também estarei contribuindo para essa transformação. E Mogi das Cruzes aí, tem meu irmão, Dr. Divinomar, que mora aí. Qualquer dia desse eu boto vocês aí, viu, Valdemir, para bater um papo, tá bom? Meu irmão mora aí em Mogi das Cruzes também. Então fico muito grato. Deixa eu ver aqui, eu tenho pergunta no WhatsApp, se não me engano, o Marco Arthur, lá no sul de Goiás. Para quem está em outro partido e quer mudar para ser candidato, qual o último prazo para a filiação? Dia 3 de abril? Deve ser dia 3 de abril? Então, o Marco Arthur, é o seguinte. Os partidos têm até o dia 4 de abril, que são 6 meses antes, tem até o dia 4 de abril para entregar a lista, atualizar a lista de filiados no TSE através do Filia Web. Os partidos têm esse prazo, né? Então pode ser que, no caso, se você for mudar no dia 3, se você conseguir no dia 4, o partido para o qual você está migrando ainda não entregou a lista, vamos supor que no dia 4, meio-dia, ele ainda não entregou a lista, vai entregar às 2 horas da tarde. Ok, dá tempo ainda de você fazer essa filiação. Agora, não acho provável você deixar isso para o último dia, porque pode ser que o partido entregue essa lista um dia antes, e como às vezes não estava sabendo que você da sua pretensão, você acaba ficando fora, ou tenha que ficar no partido que está afiliado. O fato é, você tem que estar afiliado até o dia 4 de abril, tem que estar afiliado em algum partido, e o partido precisa entregar essa lista de filiados para o TSE, submeter essa lista ao TSE, e aí os presidentes de partido têm o acesso lá pelo Filia Web, né, tem a senha e tal, submetem a lista, é bem tranquilo de fazer isso. Mas quem não tiver filiado não pode ser candidato. Então essa questão de mudar de partido, realmente, se você não tiver no mandato, no caso do Marco Arthur, acho que ele não tá no mandato, mas para quem está no mandato, tem lá a janela do dia 14, né, de março até o dia 4 para mudar de partido, para quem está no mandato. Para quem não está no mandato, pode fazer isso a qualquer momento, desde que o partido ainda não tenha entregue a lista, submetido a lista ao TSE. Então você pode sim fazer até o dia 3, sem problema nenhum, viu, Marco Arthur? Tranquilamente. Que mais? Ok. Pessoal lá de Campinápolis, está aqui todo mundo também participando. Vamos lá, a luta vai ser boa. Vamos lá. Ok. Retomando aqui a discussão, eu venho falando desde o início. Queria voltar só numa justificativa da semana passada, porque eu não fiz a transmissão na semana passada. Muita gente perguntou.
um evento do MDB Mulher aqui em Goiânia, fui dar palestra lá para os pré-candidatos do MDB, pré-candidatos, prefeito, vereador, dirigentes, enfim, pessoal do interior que estava aqui também, em torno de 400 pessoas. Eu fui lá dar essa palestra, dar esse treinamento, inclusive esta minha palestra está disponível no YouTube, tá bom? Eu vou deixar aqui, aliás, eu vou deixar aqui para vocês no Facebook o link desta que tá no YouTube. Eu coloquei essa palestra no YouTube, tá bom, gente? Então, caso alguém queira não assistiu, queira assistir, eu vou deixar aqui também o link para vocês, deixar aqui na descrição do Facebook, para quem quiser assistir essa palestra, pode assistir, vale a pena. Foi lá no Hotel Mercury, aqui em Goiânia, é uma palestra para em torno de 400 pessoas, para o pessoal do MDB, foi organizado pelo MDB Mulher, a presidente Cleusa, que ela é ex-prefeita lá de Britânia. Então eu vou deixar aqui nos comentários do Facebook o link para que vocês possam assistir essa palestra no YouTube, tá bom? Então, tá colocado aí no Facebook o link da palestra, tá certo? Então podem acessar por aí depois que terminar a transmissão e vocês podem assistir, tá bem? Então foi uma palestra realmente muito boa, com temáticas importantes, né? Eu falei muito assim, mostrando o caminho, porque olha só, pessoal, a campanha eleitoral, ela tem um caminho a ser seguido, tá? Ela tem um caminho que deve ser seguido, e esse caminho, ele é cheio de desvio, ele é cheio de pedras, ele é escorregadio, então sempre tem problemas no meio. Então o candidato precisa realmente ter muito cuidado para não ser pego de surpresa durante essa jornada da campanha eleitoral. Por exemplo, qual que é a situação em que situação você vai ser candidato? Você vai ser candidato na oposição? Você é o candidato à reeleição? Você é prefeito, está no mandato e vai lançar alguém na sua sucessão? Você é a terceira via? Você é a oposição? Enfim, qual que é a situação? Você precisa avaliar isso, e cada um desses casos tem um caminho a ser tomado. E cada um deve tomar o seu caminho. Não é uma receita pronta. Não tem uma receita pronta para todo mundo. Cada campanha, eu falava agora há pouco para o Antônio Mendes, né, Antônio? Porque aí na sua cidade a realidade é uma. Lá em Campinápolis a realidade é outra. Lá em Barra do Garças é outra. Aqui em Goiânia é outra completamente diferente. Então nós temos que nos adaptar a essa realidade. Existem caminhos, mas nós temos que fazer com que cada um desses caminhos tenha as suas particularidades. Tem a questão do prefeito que está bem, tem o prefeito que não está bem, tem o candidato que é da oposição que tem chance, tem candidato da oposição que não tem chance. Enfim, então tudo tem que ser avaliado. A conduta certa para se ter uma chance. Vai ser eleito? Não sei. Ninguém pode garantir, não existe eleição garantida. Às vezes, só vou contar uma história rapidinho, por exemplo, em 96 eu estava fazendo uma campanha em Minas Gerais, e o que aconteceu lá em Minas? Naquela época a campanha ainda era de 90 dias. Faltando aí, no início da campanha, ali mês de junho, mais ou menos, nós fizemos uma pesquisa e o candidato a prefeito, ele tinha mais de 70% dos votos. Ele tinha sido um ex-prefeito, teve um bom mandato, entregou o mandato para uma outra pessoa que não era do grupo dele. Essa pessoa não fez um bom mandato, então ele viu que a pesquisa estava bem, com 70%, mais de 70%, se não me engano, 72%. O que ele fez?
Nós orientamos a fazer uma linha de trabalho. Né? Para cada situação, a gente tem uma linha de trabalho para ser feita. Né? E tem que trabalhar. Não tem campanha eleitoral em que você fique quieto em casa ouvindo as coisas, a banda passar. Né? E o candidato, o que aconteceu? Ele achou que estava ganhando a eleição. Ele tinha 72% do voto. Para trabalhar para quê? Vou fazer campanha para quê? Só que naquela época eram 3 meses de campanha. Não é como hoje, 45 dias só. Então, ele foi ficando quieto, nós voltamos lá depois de 2 semanas, ele continuava quieto, perguntamos, questionamos, passamos mais tarefa para fazer, isso tem que ser feito, isso tem que ser feito, tem que fazer isso, o caminho é esse. Tá bom, mais uma semana não fez nada, outra semana não fez nada, ficou quieto. Olhava para a pesquisa, 72%, quieto. Um mês depois, nós fizemos outra pesquisa. Ele já não tinha mais 72%, ele estava com 52% só. Alertamos. Acendeu a luz amarela. Alertamos. Mas ele continuou quieto. Mais 15 dias, nós fizemos outra pesquisa, ele já estava abaixo de 50%. Aí ele falou que nós estávamos mentindo para ele. E nós, nesse momento, nós simplesmente deixamos a campanha, falamos, não tem condição, o senhor não está fazendo isso, não quer fazer, acha que não precisa fazer, acha que está ganhando a eleição não está ganha e o senhor está caindo nas pesquisas porque o senhor não está fazendo nada, enquanto que o adversário está só trabalhando. Resultado, ele perdeu a eleição, sabe? Nós deixamos, porque infelizmente, às vezes você fala, não adianta, não adianta você ir no médico e o médico fala para você, tome tal medicamento, passa uma receita, você, não vou tomar não. Passa mais 2 semanas, volta lá, você está pior do que estava. E aí, novamente, passa o remédio. Você não toma o remédio, o médico vai falar assim, olha, então eu sinto muito, mas nessa condição eu não vou continuar seu tratamento. E dessa forma nós também fizemos, e é assim que a gente tem a conduta em alguns casos. Deixa a campanha, porque se não está fazendo o que tem que ser feito, não vai ter o resultado que precisa. Então é bem assim, é bem simples, bem direto. Então o resultado desse caso que eu estou contando é que o candidato perdeu a eleição. Ele começou com 72% e perdeu a eleição. Por quê? Porque ele achou que estava ganho. Ele achou que com 72% no início seria suficiente para ele ganhar a eleição. E não foi. Perdeu a eleição. Perdeu. Foi uma grande lição. Ele depois até desistiu da política, não voltou nunca mais. Isso foi em 96, nunca mais voltou para a política. Sentiu que foi uma decepção muito grande, que o povo traiu ele, enfim. Mas o povo não tem culpa, gente. A culpa é sua de não ter trabalhado. Então, olha, muito cuidado com isso, sabe? Muito cuidado, porque você precisa. Quem está lá em cima não quer dizer que vai ficar lá em cima, não. Não existe campanha ganha, tá bom? Isso é muito tranquilo. Tem que tomar cuidado com isso. A campanha, ela pode ter reviravoltas, tá bom? Como pode também manter, né? Claro que se você faz o trabalho, você está lá na frente, você faz o trabalho certinho, faz tudo que tem que fazer, então você não vai ter problema, tá certo? Então vai continuar sempre. Então avalie qual é a sua situação. Cada caso é um caso, tá certo? Situação, oposição, reeleição. E para vereador também, né? Para vereador também você precisa tomar esse cuidado. Principalmente, né, como o Marco Arthur perguntou aqui, estava aqui no WhatsApp, é a questão de filiação. Tem que tomar esses cuidados, porque hoje a pré-campanha é muito mais importante do que a campanha propriamente dita. Essas decisões tomadas agora, na hora de fazer a filiação, por exemplo, ela pode definir o seu futuro político, né? Uma decisão errada na hora de filiar pode colocar a perder todo o seu projeto. Por quê? Porque se você filiar errado, filiar num partido que não vai ter condição de te eleger, ou filiar num partido onde não vai te dar legenda, né? Tem tudo isso para ser observado. E cada caso é um caso. O seu caso tem que ser observado. E tem também a questão da ideologia. Tem partido que tem uma ideologia muito definida. E se você não tem nada a ver com a ideologia daquele partido, a chance de você dar certo ali dentro vai ser muito pequena. Porque o eleitor vai olhar para você e falar, pô, mas esse cara não tem nada a ver com isso, né? Então
todos esses cuidados devem ser tomados na hora certa. Questão de filiação é até o dia 4 de abril você tem que estar filiado, de alguma forma, em algum partido. Então não fique deixando, não deixe isso para a última hora, para tomar uma decisão de última hora, a não ser que você já tenha tudo definido, tudo acertado e só está esperando chegar a data. Mas já está conversado com o presidente, ou você é o presidente, já está tudo definido. E aí chega no dia 4, que é para não ter, ou para ser surpresa, ou para não ter surpresa, cada caso é um caso, né? E tem que tomar as decisões certas na hora certa. Tudo bem? Então vamos lá. Algo muito importante nesse momento, o Valdemir estava falando aqui agora há pouco, e é exatamente isso, porque ele seguiu a cartilha certinha. Ele construiu uma imagem, né? O Valdemir lá de Mogi das Cruzes construiu uma, eu cito ele sempre aqui, porque ele tem sempre realmente apontado essa questão. Tem que construir uma imagem, porque o eleitor ele vota nessa imagem. Sabe, o Valdemir, o eleitor vai votar para você justamente porque você faz isso. Esse trabalho que você faz aí, construiu uma imagem e esta imagem está tornando você, como você mesmo disse, conhecido. Esse trabalho que você está fazendo tornou você conhecido e é nesta imagem que o eleitor vai votar. Porque ele espera, porque você achou um nicho, achou um público que tem essa demanda e você está oferecendo, né, ofertando para eles algo que casou certinho. Então esse público tende a votar em você. Eu não sei se você vai ser eleito, Valdemir, não sei. Agora, que tem uma boa chance, sim, tem. Por quê? Porque está construindo a imagem. E não pode parar, sabe? Não pode parar. Não está falando que é pré-candidato, não está colocando nada de pré-candidato. Vai fazer a coisa certa na hora certa. Isso é fundamental para que se tenha o sucesso, sabe? Tem que fazer dessa forma. De outra forma, não dá resultado. Porque o eleitor, ele é muito exigente. E olha só, não adianta você querer ficar pensando que vai comprar voto. Sabe? Se você está querendo fazer uma campanha na base da compra do voto, esquece. Não gaste o seu dinheiro com isso. Vá fazer outra coisa, vá viajar com a família, vá comprar alguma coisa para a sua família. Não compre voto, não faça isso. Você vai comprar e não vai levar. Tá? A chance de você conquistar o eleitor com esse negócio de compra de voto é muito pequena. Não vale a pena investir nisso. O que vale a pena é você ter um trabalho para mostrar, você oferecer resultado de alguma forma. Sabe? Como o próprio Valdemir disse, ele está fazendo o trabalho dele lá em Mogi das Cruzes e está dando certo. Ou seja, ele está oferecendo alguma coisa para o eleitor sem pedir nada em troca. O eleitor sabe que ele é pré-candidato, só que ele não está falando. Ele não fala, ele não coloca nas redes sociais dele que é pré-candidato. Está dizendo, está fazendo um trabalho que ele entende que ele pode fazer, que tem a ver com ele e faz a coisa certinha, conforme nós orientamos. Né? Fico muito grato, viu, Valdemir, por estar fazendo as coisas certas e tá tendo. Isso é que é importante. Quem está fazendo as coisas certas está tendo resultado, com toda a certeza. Né? Então o eleitor ele espera essa transformação de você. Porque você é candidato a vereador, você é candidato a prefeito principalmente os candidatos a prefeito. Eu posso falar em candidatura, vocês falam em pré-candidatura. Mas vocês, principalmente a prefeito, vocês têm que oferecer uma transformação. Porque se vocês não forem capazes de oferecer uma transformação, vocês não vão conquistar o eleitor. Qual é a transformação que você está oferecendo? Nenhuma. Então você não vai conquistar, não adianta. Você vai conquistar uma parte até boa, mas você não vai ser o suficiente para você ser eleito. Sabe? Veja o caso aqui de Goiânia, né? O prefeito Iris Rezende, já nos seus 84, 86 anos, é o candidato mais provável para ganhar a eleição em Goiânia. Por quê? Porque ele faz a coisa certa.
E nenhum outro candidato, nenhum outro, nesses últimos 3 anos, nenhuma pessoa com pretensão de ser candidata trabalhou oferecendo, mostrando uma transformação para a população. Ninguém fez isso. Então por isso que o Iris Rezende, com seus 84 ou 86 anos, é o candidato novo. Continua sendo o candidato novo. É isso mesmo. Ele continua sendo o candidato novo em Goiânia, em detrimento de muitos jovens que insistem em ter a velha política. Insistem nisso. Jovens insistindo em fazer uma velha política, enquanto que o prefeito Eides está só trabalhando. Não sou defensor dele, não estou aqui defendendo, aliás, nem tenho esse acesso direto com o prefeito Iris Rezende. É o que eu vejo, que está colocado, e não adianta. As pessoas, os pré-candidatos a prefeito de Goiânia não conseguem passar dos 10% com relação ao Iris. Por quê? Porque não estão oferecendo uma transformação, não oferecem nada de transformação para a sociedade. É o mais do mesmo. Enquanto ele está fazendo. Se ele está fazendo certo, se o que ele está fazendo com essas coisas de obra, essas coisas tudo aí, pode se questionar, não é essa a questão, não sou eu que vou discutir isso. Mas ele está colocando as coisas de um modo correto, fazendo a mídia certa, do jeito certo, na hora certa, a presença na internet de forma correta. Sabe? Então, parabéns para a equipe de comunicação dele, porque trabalha certinho, trabalha com eficiência, enquanto que os outros ficam aí tentando dar um chutinho aqui, um chutinho ali, falar mal daqui, falar mal dali, mas não pega. Cadê o projeto de transformação para essa cidade? Não tem ninguém apresentando isso. Porque se alguém tivesse feito isso há um ano atrás, hoje estaria disputando de igual para igual, sabe? Trabalhando uma causa. Não tem ninguém trabalhando uma causa aqui em Goiânia. E isso está acontecendo no Brasil todo. Sabe, as pessoas insistem em querer fazer campanha à moda antiga. Sabe? E aí não entendem por que o fulano continua sendo eleito, por que o Beltrano continua sendo eleito, por que não muda. Não muda porque as pessoas, os candidatos, não mudam a conduta, não querem mudar. Acham difícil vir para a internet, acham difícil pegar o celular e fazer um trabalho, acham difícil. Vai continuar perdendo a eleição. Tá certo? Então precisa ter uma conduta diferente. Já dizia o cientista lá, né? Se você não faz nada diferente, como é que você vai querer ter resultados diferentes? Né? Impossível. Para ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes, caminhos novos, tá bom? Então é bem assim que precisa fazer. Candidato a prefeito tem que ter projeto de transformação. Se ele não tiver projeto de transformação, ele não vai conseguir viabilizar do ponto de vista eleitoral. Ele vai viabilizar partido, vai fazer a campanha, mas ele não vai ter sucesso eleitoral. Principalmente se ele estiver indo contra o prefeito que está no mandato. Tá bom? Principalmente. 85% dos prefeitos conseguem a reeleição, 85%, tá? Eu fiz pesquisa agora numa cidade há poucos dias, no final de semana passado, e a situação, assim, não vou falar a cidade nem as pessoas por uma questão de ética, né? A gente não divulga, mas o que se ouve na cidade é que o prefeito é uma calamidade, está muito ruim, tal. Mas quando você faz pesquisa, as coisas não aparecem dessa forma. Por quê? Porque às vezes a opinião pública está muito centrada só num núcleo pequeno de pessoas. Não está na periferia, não está nas pessoas, não está na zona rural, não está nas cidades, nos distritos. Está só num núcleo pequeno de pessoas. Então esse núcleo fica se ouvindo, né? Um ouve o outro.
E aí fica parecendo que aquela é uma verdade absoluta. Quando você faz a pesquisa, né, e eu tenho feito bastante pesquisa, a minha empresa faz pesquisa constantemente, pesquisa eleitoral, né, nós fazemos isso com muita seriedade, com muita responsabilidade, sempre fazendo pesquisa eleitoral para mostrar, para dar esses diagnósticos para os pré-candidatos, para que eles possam traçar um rumo na campanha, porque precisa ter um norte. A campanha tem que ter um norte e a pesquisa é que dá esse norte para os pré-candidatos. Por quê? Porque quando você faz a pesquisa, como eu estava dizendo, está diferente, a situação não é tão calamitosa quanto as pessoas estão falando. Isso naquela cidade. É claro que vou repetir, cada cidade é uma realidade diferente. Não queira pegar a realidade de uma e colocar na sua cidade, não vai funcionar, tá bom? Então cada caso é um caso, tem que ser estudado individualmente. Não tem como eu chegar aqui para falar, todos vocês façam isso. Não vai resolver. A gente dá aqui as linhas gerais para que individualmente você faça a coisa da forma que precisa ser feito aí, sua realidade, tá bom? É tudo de acordo com a sua realidade e não com a realidade do vizinho, tá certo? Então assim, tem que fazer pesquisa, tem que entender o pensamento do eleitor, tem que ver a viabilidade, porque às vezes não é a hora de você ser candidato. Às vezes você está pensando em fazer uma campanha aí que vai custar cara e você não tem a menor condição e não é a sua hora. Na pesquisa nós inclusive vamos falar isso com as pessoas. Às vezes a gente tira alguém de ideia, fala, olha, não dá, não é sua hora, não é seu momento. Construa o seu momento para daqui 4 anos, para 2024 ou para 22, quem sabe, mas construa, monte um projeto para viabilizar, porque hoje não é viável a sua candidatura. E a gente fala isso tranquilamente. Se a pessoa quiser insistir, tal, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas se nós fizermos uma pesquisa e entender que o candidato não é viável, nós vamos falar para ele, tranquilamente, olha, a sua candidatura não é viável. Por isso, por isso, por isso, por isso e por isso. É óbvio que não é uma fala só por falar, é baseada em fatos, em números, né, em interpretação desses números. Isso nós temos condições de fazer e fazemos isso o tempo todo, tá? Porque às vezes é nossa função também fazer com que as pessoas tomem o caminho certo. Não podemos deixar as pessoas, não, vai lá, você quer que é candidato? Vai, vamos lá, vamos fazer sua campanha aí. A gente está vendo, às vezes, já vi casos assim de pessoas que trabalham com campanha eleitoral e chega para o candidato, mente para o candidato, inventa números só para ter o trabalho. Não, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Se o candidato é viável, nós vamos tocar. Se não é viável, vou falar para ele, não é viável. E não vou fazer sua campanha. Você vai perder a eleição. Assim como tem, às vezes, alguns candidatos que estão bem, como eu já citei o caso aqui, não posso, por questão de contrato, não dá para falar nomes e local, porque a gente tem questão de ética. Alguns casos a gente pode até citar, mas nem todos a gente pode. Infelizmente, porque às vezes seria bom para as próprias pessoas, vocês aí que estão do outro lado, entrarem no site e ver a realidade do que aconteceu através do site do TSE, mas nem sempre a gente pode falar, tá bom? Por questão de contrato. Existem essas questões. Mas é um grande número de candidatos que fazem isso. Bota a pesquisa debaixo do braço e acha que ela não vai mudar de jeito nenhum. Né? E a realidade sempre muda de acordo com o trabalho, de acordo com as tendências do eleitor. O eleitor tem tendências e ele vai acompanhando essas tendências o tempo todo. Às vezes é favorável a você e às vezes não é. Então você tem que estar atento, antenado nisso, tá certo? O tempo todo. Campanha eleitoral é 24 horas ligado no que está acontecendo, para que você possa, pelo menos, não ser surpreendido, não ser pego de surpresa, tá bom? Então assim, tome muito cuidado com tudo isso. O Joselito Justiano Brito, sou aqui da Bahia. Deixa eu só ver aqui. Bahia. Dom Macedo Costa. Ok, Joselito, um abraço.
Sucesso para você. É candidato na da sua cidade, prefeito, vereador, mande aí o seu recado. E para você que quer deixar a sua opinião, quer fazer o seu contato, quer tirar a sua dúvida, é só falar comigo pelo WhatsApp. Vou deixar aqui agora para vocês, tá? O WhatsApp, que é o 62 981 11 6150. Se você ainda não tem esse número, se você ainda não salvou, salva o meu número aí e pode mandar a sua pergunta, pode mandar tirar a sua dúvida que eu respondo você, se não na mesma hora, assim que possível, tá bom? Mas sempre respondo, estou sempre respondendo, tá bom, Joselito? Tá aí o número para você no Facebook. No Instagram está na bio o link do meu WhatsApp, tá ok? Se você quiser anotar, é o 62 981 11 6150. Com um pouco de gripe, mas tocando o barco, eu vou me despedindo de vocês, agradecendo a presença de todos e colocando-me sempre à disposição para as dúvidas, para os trabalhos, para as pesquisas, tá bom? Pessoal do Facebook, essa transmissão fica gravada. Se você está no Instagram, vai ficar 24 horas depois, você pode assistir lá no Facebook, quiser rever também. Se você quiser assistir a palestra que eu fiz lá no MDB Mulher na quinta-feira passada, é só, já coloquei o link aí da palestra no Facebook, é só você acessar. Aliás, a palestra está no YouTube, no meu canal do YouTube, tá bom? É só entrar lá e assistir também. Vale a pena. Vale a pena, então precisa realmente correr atrás disso para que você tenha o mínimo de conhecimento, certo? E faça a coisa certa. A campanha eleitoral é um jogo para ser jogado o tempo todo, tá? Não tem brincadeira não, tem que saber, tem que entender, tem que fazer a coisa certa para que as coisas aconteçam, pelo menos com um pouquinho de satisfação. Obrigado, Valdemir, sucesso para você aí, obrigado a todos vocês. Na próxima quinta-feira, às 20 horas, estarei aqui novamente, como sempre, e à disposição de vocês no Facebook. Agradeço mais uma vez a ex-prefeita de Britânia, Cleusa, pelo convite para a palestra lá do MDB. Foi muito bom estar com todos vocês lá, tá bom? Um forte abraço e até a próxima semana, ou no WhatsApp 62 981 11 6150. A qualquer momento eu posso tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigado e até mais.